Olá, amigos. Eu sou o Tenente Coronel Moura e nós estamos aqui hoje para apresentar aos senhores a mais nova alteração da Lei 9.503, no Código de Trânsito Brasileiro. A Lei 12.971, que foi, no caso, sancionada pela presidenta Dilma no dia 9 de maio de 2014 e publicada agora no Diário Oficial no dia 12 de maio de 2014. Uma lei muito interessante porque alterou vários artigos do Código de Trânsito Brasileiro, tanto na parte administrativa quanto na parte criminal. Vamos aos slides. Percebam aí, a 21ª alteração na Lei 9.503 alterou especificamente 2 capítulos do Código. O capítulo 15, que trata das infrações de trânsito, e o capítulo, no caso 19, que trata dos crimes de trânsito. E aí, prudentemente, o legislador, no caso, o projeto de lei veio para trazer a alteração nos artigos 173, que eu vou mostrar aos senhores, 174, 175, 191, 202 e 203. Estes da parte administrativa do Código. Aqui comigo. Como eu tinha falado aos senhores, o Código de Trânsito é dividido em 2 partes. A parte administrativa e a parte criminal, que trata dos delitos ou dos crimes de trânsito. Do artigo 1º ao 290, nós tratamos da parte administrativa, auto de infração, infração de trânsito, autoridade de trânsito. Do 291 ao 312, nós temos os crimes de trânsito. Do artigo 291 ao 301, a parte geral dos delitos de trânsito. Do 302 ao 312, os 11 delitos de trânsito. Ok? Voltemos ao slide. E aí, na parte criminal, o legislador alterou um artigo dentro da parte geral dos crimes de trânsito, no caso o 292, e alterou 4 crimes importantes. O 302, que eu vou mostrar aos senhores, no caso, o homicídio culposo de trânsito, a lesão corporal culposa de trânsito, alterou o crime chamado de embriaguez ao volante, mas agora que conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada, e o artigo 308, no caso, participar de competição automobilística sem autorização. No caso, fazendo uma analogia, o filme Velozes e Furiosos seria mais ou menos o crime do artigo 308. Vamos ao Código. A lei diz o seguinte, 12.971, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então eu vou apresentar aqui comigo. Vou apresentar como estava no Código e como vai ficar agora com a Lei 12.971. Por que como vai ficar? Porque, meus amigos, devido à vacatio legis, que está lá no artigo 2º desta lei, porque a Lei 12.971 só possui 2 artigos. Um que altera e justamente o artigo que trata do vacatio legis. E o vacatio legis jogou, no caso, esta lei para entrar em vigor no 1º dia útil após o 6º mês da publicação deste Código. Ou seja, esta lei só vai entrar em vigor em novembro de 2014. Uma situação interessante que a gente ainda vai trabalhar sobre ela. Vamos aos slides. No Código de Trânsito, a infração, diz assim, disputar corrida por espírito de emulação. E emulação é se igualar. Penalidade, multa 3 vezes, suspensão de direito de dirigir e apreensão do veículo. 3 penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito. E agora, como a Lei 12.971 trouxe, alterou, no caso, a descrição da infração, ficou somente disputar ou disputar corrida. E aí, a multa, que era vezes 3, passou a ser vezes 10. 1910,54 e suspensão de direito de dirigir. Percebam que eu vou voltar ao slide, que não tem mais a apreensão no veículo nessa infração. Interessante essa modificação. E trouxe também o parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa, ou seja, 3.800, no caso, no CAPT, em caso de residência no período de 12 meses da mesma infração. O que é que o legislador fez aqui? A Lei 12.760, a nova lei seca, já estava trabalhando com esse valor dessa multa, 1910,54. E aí o dobro também no caso de reincidência. Ele simplesmente igualou, ou seja, padronizou esses valores. O mesmo valor da infração do artigo 65. Vamos adiante. O artigo 174 do filme Velozes e Furiosos, promover na via competição automobilística, no caso, competição esportiva, eventos organizados. Vejam o caput do artigo. Competição esportiva. O valor da multa gravíssima, 957,70, no caso, vezes 5. Como está agora com a Lei 12.971. Promover na via competição. A alteração foi aqui, senhores, vejam. Competição esportiva, logo na descrição da infração, e competição. Alterou também, a multa passou a ser 10 vezes.
suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Uma novidade, porque, voltando o slide, tinha o seguinte, como penalidade, multa, ele manteve, certo? Só que multiplicou. Passou a ser 10 vezes, manteve a suspensão e a apreensão do veículo. Ok, senhores? Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Uma novidade trazida ao artigo 174 está aqui. As penalidades serão aplicáveis aos promotores e condutores participantes. E a mesma coisa, aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Novidade trazida para quem está fazendo pega. Muitos acidentes de trânsito em nosso país decorrentes justamente do excesso de velocidade atrelado a essa infração do artigo 174. E agora, a infração, no caso, passou a penalidade pecuniária 1910,54. Um fator que vai levar, no caso, quem comete a infração, pensar para não cometê-la. Ok, meus amigos? Vamos adiante. O artigo 175, no Código, na Lei 9.503, está assim. Utilizar-se de veículo para em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com deslizamento dos pneus. É infração gravíssima, certo? Multa, no caso, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, recolhimento do documento de habilitação e remoção. Assim está na Lei 9.503. Na Lei 12.971 está assim. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Vejam uma situação interessante. O termo em via pública não existe mais. Então, tirou em qualquer via, mediante arrancada brusca, ele manteve derrapagem ou frenagem com deslizamento ou rachamento dos pneus. A infração ele manteve, gravíssima, 7 pontos. Só que a multiplicação agora é vezes 10. Suspensão do direito de dirigir, no caso, e apreensão do veículo. Mais 2 ele manteve. Voltando, essa infração era gravíssima, passou a ser gravíssima vezes 10. Então, muitos condutores utilizam o veículo para dar cavalo de pau, arrancada brusca, a frenagem. Isso aí estava causando muitos acidentes de trânsito. Prudentemente, o projeto de lei trouxe essa alteração para o artigo 175. E agora, de 191,54 para 1910,54. Ok, senhores? Fiquem atentos. Vamos adiante. E aí, o parágrafo único também aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de 12 meses. A mesma coisa, R$ 3.800. Então, aqueles que pensam em cometer essa infração ou que vinham cometendo, vão pensar 2 vezes, porque 2 infrações dessa, no período de 12 meses, 2 em reincidência, havendo a reincidência, no caso, 3.800, e outra reincidência, ele cometeu e reincidiu, 2 reincidências, R$ 7.000. É muito interessante, é um valor pesado no bolso daquele que está cometendo, mas aquele que está cometendo essa infração, além disso aí, vai responder agora por um crime importante que está lá no artigo 308. Vamos adiante. O legislador alterou o artigo 191. Quem trabalha na fiscalização sabe que em nossas rodovias existem muitos acidentes de trânsito, colisões frontais, porque aquele cidadão sabe, aqui comigo, sabe que não tem espaço suficiente para efetuar a manobra de ultrapassagem, mas mesmo assim ele abre, colocando em xeque ou em risco aquele condutor que vem em sentido contrário, aquela família em risco. E aí, se isso for flagrado agora, essa infração, vejam aqui na Lei 9.503, era gravíssima, 191,54, multa. Agora, com a Lei 12.971, ela passou, continua a ser gravíssima, só que multiplicada por 10 vezes 1910,54. E aí trouxe a penalidade de interdição temporária de direito, a suspensão do direito de dirigir. Meus amigos, foi uma medida acertada para conter essas ultrapassagens indevidas, colocando em risco os usuários do trânsito. Até porque nós sabemos, nós já estudamos, que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Isso está no artigo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Vamos adiante. E aí, mais uma vez, o legislador trabalhou em cima da ultrapassagem. Consta hoje, na Lei 9.503, ultrapassar pelo acostamento, grave, 5 pontos. Em interseções ou em passagens de nível, no caso, grave, 5 pontos. O que é que o legislador fez? Na Lei 12.971, pelo acostamento, está aqui, gravíssima, só que multiplicou por 5 agora. Vejam, voltando, que ela era o quê? Grave. E ele multiplicou gravíssima, no caso, vezes 5. Só corrigindo aqui, certo? 954,70. Não 57462. Vamos fazer uma correção para vocês.
957 e 70. Ok, senhores? Gravíssima vezes 5. Esse valor, não 57462, 957 e 70 centavos. Só corrigindo o slide. Vamos adiante. Chegamos, mais uma vez, na infração de ultrapassagem. Aqui comigo. Percebam que o legislador, o projeto de lei, alterou focadamente as ultrapassagens. Aquelas, no caso, segundo a ONU, principal causa de acidentes de trânsito em nosso país e no mundo, o excesso de velocidade. E tem a ver diretamente com a manobra de ultrapassagem. Certo? E ele mudou um artigo que nós sabíamos, que nós já havíamos estudado, o artigo 203. E a gente sempre disse, né, toda ultrapassagem utilizando a contramão de direção era até um bizu, era gravíssima, só que agora não é mais assim. Vamos ao código. Ultrapassar pela contramão de direção, quem já vinha estudando para concurso era um bizu, né? O pessoal dizia, toda ultrapassagem pela contramão de direção é gravíssima, 7 pontos, 191,54. Só que vem a lei 12.971 e diz, não é mais isso não. Só corrigindo aí, corrijam de novo, este valor aqui, eu peço desculpa pelo digitador, 957,70, porque é vezes 5. Vou até fazer uma correção aqui com vocês, na hora, ok? Para que nós não tenhamos dúvida. A tecnologia me permite fazer isso aqui, olha. 957,70, ok? Vezes 5 é isso. Quero voltar o slide aqui, para a gente aproveitar e fazer a correção em tempo real também, já que a tecnologia me permite, e eu peço desculpa pelo legislador, certo? 957,70 e 957,70. Ok, meus amigos? A tecnologia permite, nós corrigimos e chegamos aqui. Ok? Multa vezes 5, 957,70. Corrigimos, explicamos aos senhores, pedimos desculpa, né? Porque o erro aconteceu, tivemos que digitar rapidamente e fiquem atentos para efeito de prova. Me perguntaram os alunos agora pela internet, Moura, esta questão vai cair na prova para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura da cidade do Recife, que exigiu o Código de Trânsito Brasileiro? Não, não pode cair. Ok, meus amigos? Até porque o código não foi alterado ainda. Fiquem atentos. Vamos adiante. E aí, aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de até 12 meses, ou seja, R$ 3.800. Muito cuidado para você que vinha executando essas ultrapassagens em local proibido. Você agora vai ser responsabilizado mais severamente pecuniariamente. Ok? Para nós, usuários, é uma garantia maior, porque sabendo que aquela manobra acontecendo, aquele condutor que foi autuado, ele vai pagar severamente pecuniariamente. Vamos adiante. Chegamos então à parte criminal do Código de Trânsito. Criminal na parte geral. E aí eu coloquei no mesmo slide como está na Lei 9.503 e como trouxe a Lei 12.971 de 2014. No Código diz, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Fazendo a recapitulação do que nós já estudamos, os crimes de trânsito, eles prevêem 3 tipos de pena. A privativa de liberdade, no caso, detenção. A restritiva de direito, exemplo, o juiz poderá suspender aquele cidadão de 2 meses a 5 anos, se quando ele cometeu o crime ele era habilitado. Ou pode proibir também em sentença, porque é uma pena prevista para o crime, para os 2 crimes ali, que eu vou citar, no caso, o homicídio e a lesão corporal culposa, ele pode proibir que o cidadão ele tire sua carteira nacional de habilitação por um período de 2 meses a 5 anos. Isso está no artigo 293. E nos próprios crimes do artigo 302 e do artigo 303. Como trouxe agora a Lei 12.971, a nova redação. Vejamos. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, no caso automotor, pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Ele tirou o termo como penalidade principal, simplesmente porque havia um conflito, uma má interpretação. A redação não foi muito boa com relação a justamente o artigo 292. E ele prudentemente tirou, porque agora ela pode ser cumulativa ou isolada. No caso, a suspensão ou proibição. Ok, amigos? Vamos então para os 4 crimes de trânsito que foram alterados. Primeiro crime,
praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição, que eu acabei de falar. Então, aqui comigo, pena privativa de liberdade, de 2 a 4 anos que o juiz pode aplicar. E a interdição temporária de direito, está aí. A suspensão se você era habilitado ou a proibição se você não era, de 2 meses a 5 anos. E como está agora, por força da lei 12.971. Vamos ao código. Praticar homicídio culposo na direção. Ele alterou, certo? Nós só tínhamos um parágrafo único, foi inserido outro parágrafo, então o parágrafo único foi renumerado, passando a ser o parágrafo primeiro, e aí são as causas de aumento de pena, as 4 hipóteses que nós já estudamos. Não possui permissão ou carteira, hipótese de aumento de pena de 1/3 à metade. Praticá-la em faixa de pedestre ou na calçada, hipótese. Deixar de prestar socorro quando podendo fazê-lo sem risco, pessoal vítima de acidente, 1/3 à metade. E no exercício de sua profissão, atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. As 4 possibilidades legais, no caso, são agravantes específicas do crime de homicídio culposo de trânsito. E aí foi inserido agora, meus amigos, o parágrafo 2º. E alterou, inclusive, a lei, que trata, no caso, as penas para esse crime. Vejam, se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou participa em via pública de disputa, competição automobilística, ou ainda de exibição ou de demonstração de perícia em de manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, o que é que o legislador fez? Ele pegou aqui comigo 3 infrações e colocou dentro de um crime, que nós já vimos, né? O artigo 173, corrida não autorizada, aí o artigo 174 e 175, que é justamente cavalo de pau, derrapagem do pneu, e criou o parágrafo 2º e disse, olha, se você matar alguém, praticar homicídio culposo em uma situação dessa, eu vou dizer que a pena agora é esta aqui. Vejamos, penas, reclusão de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ok? Ele trouxe o parágrafo 2º, criando essa possibilidade do cidadão, no caso, responder por esse tipo penal. Próximo crime, praticar lesão corporal culposa. Vejam aí, penas, privativa de liberdade, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. O parágrafo único do 303 é justamente a situação idêntica ao 302. São as situações de aumento de pena que nós acabamos de ler. Como a lei 12.971 trouxe. Praticar homicídio culposo, no caso, praticar lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor. Trouxe aí, aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302. Foi renumerado, certo? E aí, o 306. Conduzir veículo automotor. Ele alterou agora, justamente, o crime que trata da capacidade psicomotora. Aqui comigo. A capacidade psicomotora era o crime de embriaguez ao volante, que antes da lei 12.760, a lei 11.705 foi a chamada primeira lei seca. E aí tinha índices de alcoolemia no caput do artigo. A lei 12.760 tirou os índices do caput e colocou no inciso, como uma das possibilidades de comprovar a ausência justamente da capacidade psicomotora. E aí vem a lei 12.971, mexendo novamente no crime de embriaguez ao volante. Vamos dar uma olhada. 306 está assim no Código, na Lei 9.503. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Os parágrafos 2º e 3º. A verificação deste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia. E aí, como o legislador trouxe agora, como a Lei 12.971 veio a alterar? Ele simplesmente, nos parágrafos 2º e 3º, ele inseriu a possibilidade da verificação desta capacidade psicomotora ser alterada através de teste de alcoolemia, percebam aí, ou toxicológico. A alteração foi aqui, olha. Não existia. Então o cidadão, aqui comigo, poderá ser submetido ao exame toxicológico para comprovar que aquela capacidade dela psicomotora está alterada, comprovando o cometimento do crime de embriaguez ao volante. Uma novidade
trazida pela Lei 12.760, você que está estudando o direito de trânsito, a legislação de trânsito brasileira, é que esta lei trouxe a possibilidade da contraprova. Está aqui, olha, vamos dar uma olhada. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Então, o cidadão fiscalizado, aqui comigo, tem direito de exigir do agente fiscalizador a realização da contraprova. Ok, amigos? Vamos ao slide. O parágrafo 3º, mesma coisa. O CONTRAN disporá sobre a equivalência dos distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos. Então, a alteração foi a inserção do teste toxicológico, ou seja, dos limites de equivalência. E aí, para nós encerrarmos, está no Código de Trânsito hoje assim: o último crime, participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada. Está aqui. Penas, detenção de 6 meses a 2 anos, multa ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Está assim no Código. Como a Lei 12.971 trouxe. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa automobilística, não autorizada pela autoridade competente. Aí veja, enquanto que aqui em cima ele tendenciou não, ele condicionou o legislador a um perigo de dano, e aí eu tenho que explicar o perigo de dano. Segundo o doutor Damásio de Jesus, é quando você conduz o veículo em desconformidade com as normas gerais de circulação e conduta. Por exemplo, com farol apagado, em excesso de velocidade, quando você conduz o veículo com o braço lá de fora, desrespeitando as normas e procedimentos de conduta insegura no trânsito, que estão lá no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Voltando ao slide. Não precisa mais disso, desde que resulte, no caso, a lei diz o seguinte, a nova lei, gerando uma situação de risco à incolumidade pública ou privada. Basta que gere uma situação de risco, você participando dessa competição, já configura agora crime do artigo 308. E as penas mudou. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor. Ok, meus amigos? Aí a gente vem e mostra a alteração. O parágrafo 1º. Grandes novidades. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal grave, grande novidade, viu? Ele trouxe lá do nosso Código Penal. E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão. Então saiu, certo? A detenção, saiu não, foi inserido no Código de Trânsito, inserida a pena de reclusão de 3 meses a 6 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. E o parágrafo 2º, se da prática de crime previsto, ou seja, da lesão corporal, do racha, né? Da competição automobilística, desculpem, resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco, ou seja, culposamente, a pena privativa de liberdade é de 5 anos a 10 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse Código. Então, parágrafo 1º, de 6 a 3 anos de reclusão e de 5 a 10 anos de reclusão. Meus amigos, de uma forma sucinta, nós mostramos a vocês os artigos que a Lei 12.971 alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Porém, para você que está chegando agora, que está abrindo o seu material, esta lei não vai entrar em vigor na data de sua publicação. Vejam o artigo 2º da lei. Esta lei só possui 2 artigos, a 12.971. E o artigo 2º diz o seguinte: esta lei entra em vigor no primeiro dia útil do 6º mês após sua publicação. Então está em cima. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. No primeiro dia de novembro, a Lei 12.971 vai alterar a Lei 9.503, sendo, meus amigos, a primeira lei, a 21ª lei, a alterar o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, fiquem atentos, é uma lei nova, muitas alterações para efeito de concurso público. Nós estamos no SERES, Complexo Educacional Renato Saraiva, debatendo e apresentando para vocês a Lei 12.971 de 2014.